A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês aí? Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos começar mais um estudo hoje. Esse estudo a gente já estava devendo, a gente já tinha ele pronto, mas vieram outros pedidos no canal, no meu canal, no canal do irmão Luiz, e a gente antecipou a respeito do adultério, milênio e tudo mais, e esse ficou para agora. A respeito do templo, daquele templo que está sendo construído em Jerusalém pelos judeus, se esse templo tem cumprimento profético nele, ou se é apenas uma fumaça, coisas feitas por mãos de homem para tentar forçar profecias. A gente vai ver que nos textos que nós vamos ler vai haver a profanação de um templo, de um santuário, ele vai ser pisado pelos gentios, vai ser cessado os sacrifícios, de tardes e manhãs, os sacrifícios contínuos e tudo mais. Isso é literal? Isso vai acontecer de fato naquele templo? Ou a gente tem que olhar para com uma outra ótica para esse assunto? A gente vai abordar tudo isso no estudo de hoje. Vamos ver 2 Tessalonicenses, onde Paulo estava com a cabeça quando ele falou 2 Tessalonicenses de 1 a 9. E vamos construir, finalizando o estudo lá em Apocalipse 11. Quando é dada uma medida, o anjo dá uma medida, mostra as medidas para João de um templo. E manda medir o átrio interno e o átrio externo. A gente finaliza o estudo ali. Esse estudo também, irmãos, são para aqueles irmãos que já nos acompanham. Ou seja, tem que ter na mente aí as duas casas de Israel, saber muito bem o que é isso, saber o que seriam as duas testemunhas do Apocalipse. A gente vai estar falando aqui como para irmãos que já conhecem isso. Só relembrando, duas testemunhas, judeus e gentios, que têm o espírito de Moisés e de Elias. Não somente dois homens literais, mas são judeus e gentios. Uma porção do povo da casa de Israel, uma porção de escolhidos, e uma porção do povo da casa de Judá, testemunhando por 1260 dias em Jerusalém. É em cima dessa linha que vai ser a nossa pregação. Se você interpreta que as duas testemunhas são dois homens literais, você já não vai entender muita coisa aqui. E você sabia também de onde vem o anticristo, o homem da iniquidade. Isso, tudo isso está aqui, a gente vai estar falando como para irmãos que já nos conhecem, tá bom? Não pode esquecer das festas, tá, irmãos? Tem que conhecer pelo menos um pouquinho das festas para poder entender a respeito de sacrifícios contínuos, 2.300 tardes e manhãs e tudo mais. Então vamos lá, eu vou começar o estudo lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versos de 1 a 4 e depois 5 a 9. E vamos buscar um entendimento desses textos através dos profetas, principalmente de Daniel, onde Paulo tirou toda essa construção desse texto. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E, agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, irmãos, é interessante esse texto de Paulo, que aqui ele fala, nas entrelinhas desse texto, do homem da iniquidade, que é o anticristo, do poder que ele recebe do diabo na metade da semana. Ele fala da profanação do santuário e da guerra que ele fará contra os santos. Ele fala também do período em que ele vai aparecer, o que tem que acontecer antes para que ele apareça. E quando ele recebe na metade da semana o poder de Satanás.
e ele faz prodígios de mentira ao qual todos os seres humanos da Terra vão ficar pasmados com tanta miraculosidade que ele vai fazer. Ele vai proferir coisas espantosas que vão enganar até alguns filhos de Deus. E tudo isso está nesse texto. E Paulo tirou esse pensamento, obviamente, e com 100% de certeza, sabendo que isso se cumpriria no tempo do fim. Não era um pensamento preterista de Paulo achar que isso já tinha se cumprido no período em que Daniel recebeu as profecias ou no período de Jesus e dos apóstolos. O apóstolo Paulo ele faz referências a vários profetas aqui em 2 Tessalonicenses 2, principalmente quando usa a expressão o dia do Senhor. Vários profetas, mas um que se destaca bastante é Daniel. O outro também seria Zacarias, né? Mas Daniel, ele fala do santuário de Deus, e tem como, irmãos, você entender que o apóstolo Paulo está fazendo referência ao profeta Daniel, tem como ir no capítulo, tem como ir no versículo, e mesmo assim tem como continuar entendendo errado. Porque em Daniel você vai ver que o chifre pequeno, ele vai se direcionar para Jerusalém. Ele vai ir contra aquele lugar, contra a terra de Israel. E lá em Jerusalém tem um santuário, né? Agora não tem, mas sempre teve um santuário. Aí você pode pensar, bom, o que o anticristo estaria indo para Israel, iria contra o povo de Israel, lá contra Jerusalém, se não tem um santuário lá? Então, como os judeus agora estão preparando o santuário, que seria o terceiro templo, dá a entender que a profecia se cumpriria nessa etapa, sabe? Agora nessa ocasião. Eles já estão preparando o terceiro templo, ainda que esteja lá algo de Alá, sabe? Uma mesquita, justamente lá em cima do Monte Moriá, onde é o santuário, o lugar do santuário de Deus, na antiga aliança. As pessoas entendem que aquilo vai ser removido, o anticristo vai vir fazer uma aliança de paz, vai retirar aquilo, vai deixar Israel fazer o santuário ali, só para ser profanado pelo anticristo. Então, lendo o próprio profeta Daniel, você vai ficar tentado a entender que a profecia se cumpre literalmente, que o anticristo está indo lá mesmo para a terra de Israel, e de fato está indo contra Jerusalém, e que vai profanar um santuário lá que estaria sendo chamado pelo apóstolo Paulo de casa de Deus, de santuário de Deus. Mas não é isso. Então nós vamos ler o texto aqui para mostrar para vocês de onde o apóstolo Paulo tirou a expressão do santuário de Deus. Daniel 11, 36, 37, diz assim: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Olha o 2 Tessalonicenses 4, só o verso 4. O mesmo texto, o mesmo verso, presta atenção. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí no verso 5 o apóstolo Paulo fala: Não vos recordais que ainda convosco eu costumava a dizer-vos essas coisas? Paulo está falando, eu ensinava o profeta Daniel para vocês, lembra? Aí o apóstolo Paulo diz: Agora sabeis o que o detém, o anticristo, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Se fosse fazer perguntas aqui, o que seria a ocasião própria? Seria o tempo certo que o anticristo haveria de se levantar. Teria que ter 10 chifres, teria que se levantar o chifre pequeno, esse chifre pequeno derrubar 3 chifres, subjugar todos os reinos, todos aqueles 10 chifres, debaixo do seu poder, e aí essa seria a ocasião própria para que na metade da semana ele fizesse guerra contra os santos. E você vê nos textos de 2 Tessalonicenses, que Paulo fala que ele é segundo a eficácia de Satanás. Quando ele recebe o poder de Satanás, ele recebe o poder de enganar com prodígios de mentira a todos. Entende? É na metade da semana que ele faz isso. E escolhe o seu povo, aqueles que colocam a sua marca, e aí se levantam contra o povo de Deus, que tem a marca de Deus, e faz guerra contra eles. Aqui não aparece a expressão chifre pequeno, mas o apóstolo Paulo está falando do chifre pequeno aqui. Não aparece a expressão os 10 chifres, mas ele está falando dos 10 chifres aqui. É assim que se entende a profecia. No tempo oportuno. Na verdade, a expressão chifre pequeno não aparece em todo o Novo Testamento. No lugar do chifre pequeno, o apóstolo Paulo usou a expressão o homem da iniquidade, o homem vil. João usou a expressão o anti-messias. Lá em Apocalipse aparece os 10 chifres. Então, viu? Diretamente. Agora, o interessante é que Daniel capítulo 11, ele está explicando Daniel capítulo 8.
o conflito da Pérsia e da Grécia, do carneiro e do bode. Ele está explicando isso em todo o tempo. Aí quando você chega em Daniel 11, as figuras desses animais eles vão desaparecer e o que era figurado o que era figura vai aparecer agora o figurado. As letras mesmo, sabe? A explicação real das coisas. Vai aparecer o nome Pérsia, os Medo e Pérsia, ou Grécia, vai falar sobre o chifre pequeno. E aí, quando a explicação for desenrolada, quando chega em Daniel 12, foi aí que o próprio Senhor, no Mateus 24, deu a dica pra gente. É em Daniel 12 que a gente entende que os capítulos 2 de Daniel, 7, 8, 9, 10, estão todos ligados, falam do mesmo assunto através de pontos diferentes. E é ali que se entende que a visão é realmente para o tempo do fim, que não se cumpriu no tempo de Antíoco Epífanes, embora se levantou Antíoco Epífanes, parecia que era mesmo no tempo da Grécia, profanou o santuário de Deus literal e o santuário de Deus foi justificado. A linguagem que a gente usa é purificado, né? Mas no hebraico é justificado. Foi justificado, mas aquilo foi uma figura. Aí o Senhor, sabendo disso, pensando em Daniel 12, e o apóstolo Paulo também, jogou aquela profecia para o tempo certo, para o tempo determinado do fim. Vejam só, irmãos, em Daniel 12, eu vou ler aqui, vocês vai ficar bem claro que esse texto está se referindo aos últimos dias. E a explicação de Daniel 11, de Daniel 8. Então, olha aqui, vamos lá, Daniel 12, versos de 1 a 4, e depois eu vou ler o de 5 a 13. Diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, grande tribulação, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha só esse verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, futuro, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa informação da multiplicação desse conhecimento vai chegar nas testemunhas, a gente vai falar sobre isso. Então, eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado e outro, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. A mesma visão do Apocalipse, a mesma coisa. Jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, e aqui é justificados, embranquecidos e provados. Olha aqui, irmãos, está falando da ressurreição, da prova que o povo de Deus vai ter que passar na grande tribulação. E aí ele continua: Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados que espera chegar até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, Daniel, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás, ressuscitará, para receber a tua herança. Então percebam, irmãos, esse texto de Daniel 12 está diretamente falando do tempo final. Fala de ressurreição, fala de herança, fala da grande tribulação, fala da vinda de Cristo, fala de coisas que não se cumpriram ainda. Entende? Da onde Paulo tirou, 2 Tessalonicenses? Desses textos, fala do abominável da desolação,
que é no lugar santo, que é onde Mateus 24, Jesus fala, quem lê Daniel entenda. Então são coisas para o tempo do fim. Justificação do santuário, que somos nós, fala da ressurreição, que é essa justificação, e tem muito mais assuntos. O Luiz vai falar e acrescentar mais coisa. Então, em Daniel 8, diz assim, Daniel 8, verso 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui, irmãos, 2 pontos interessantes. Em Daniel 12 está acontecendo algo semelhante. Tem um anjo de um lado do rio, um anjo do outro lado do rio e um no meio. Aí em Daniel 12 tem alguns acréscimos a mais, né? Tem um no meio. E um pergunta para o outro coisas em relação ao tempo. Quando acontecerão essas coisas maravilhosas? Se referindo aos conflitos, ao levantamento daquele chifre pequeno, às guerras e à ressurreição. Aí o que estava no meio fala: depois de tempo, tempos e metade de um tempo. E quando o poder do povo santo for destruído, essas coisas acontecerão. Aqui acontece quase a mesma coisa. Um anjo pergunta para o outro coisas em relação ao tempo. Quanto tempo durará a visão do santuário de Deus sendo profanado? E aqui fala 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A palavra purificado aqui, ela foi colocada pelo tradutor ou pelo copista, não sei, baseado no contexto. Ele viu aqui que estava fazendo o texto de Daniel 8 estava fazendo uma referência ao dia da expiação, onde tem carneiro, tem bode e tem um santuário de Deus. No dia da expiação se usa carneiro, se usa bode e ali se faz a expiação do povo, né? Levando em conta as festas, o dia da expiação está no futuro. Tem trombetas para acontecer, dia da expiação e os tabernáculos. Mas a palavra que foi usada é a palavra justificação, irmãos. Fazendo uma referência também a Daniel 7, que o ancião de dias desce depois de tempo, tempos e metade de um tempo, e faz justiça ao seu povo, que seria o santuário de Deus. Aqui seria uma figura. Você vê que algo de madeira revestido de ouro, ou de qualquer outro tipo de material que fosse, não tem como uma casa literal ser justificada. Mas se for o corpo do Messias, aí tem como ser justificado. Esses eram os 2 pontos que eu queria falar. Então em Daniel 12, você vai ver que a explicação já começa no verso 1 falando: naquele tempo se levantará Miguel. Em que tempo? No tempo da Pérsia e da Grécia? Seria então o tempo do fim do reinado grego, como eu já ouvi muitos judeus messiânicos falarem? Não. Aqui está falando de tempo de ressurreição, de tempo de grande tribulação. Está falando da própria vinda do Senhor. Então nesse tempo aqui, haverá grande tribulação como nunca houve. É daqui que Jesus tira. Haverá grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá, porque acontecerá a ressurreição dos seus santos. E aí um ponto que você não pode perder. Está explicando Daniel 8, não está? Em Daniel 12, você vai ver que está. E Daniel 8 está falando do tempo do fim, no santuário profanado e justificado. E está fazendo referência ao dia da expiação. Está falando tudo isso. Mas aqui, quando um anjo faz uma pergunta para o outro, em relação ao tempo, quando acontecerão essas coisas maravilhosas, aquele que estava no meio, que é uma figura do Messias, ao invés de responder, depois de 2.300 tardes e manhãs, como foi falado, estou explicando a visão que o Daniel não entendeu. Ao invés de ele falar isso, ele fala depois de tempo, tempos e metade de um tempo, fazendo uma referência a Daniel 7. Tempo, tempos e metade de um tempo em Daniel 7 seria explicado em Daniel 9. Última semana para o final, um corte da semana no meio, aí sobra 3 tempos e meio de um lado, 3 tempos e meio do outro. Depois que o poder do povo santo for destruído, que seriam as 2 testemunhas sendo derrotadas, pisadas, depois disso aconteceria as maravilhas. Aí teria fim de pecado. Sabe, o anjo está conectando tudo, irmãos. A falha é nossa, não é da profecia. Vai ter fim de pecados, o cessar da transgressão, o espiar da iniquidade. Está vendo o dia da expiação? Espiar da iniquidade era feito na Arca da Aliança, literalmente, né? Dia da expiação, aí tem justiça eterna. Quando vier o tempo da expiação dos pecados, aí tem justiça eterna, que seria uma referência à festa dos tabernáculos. Aí sela a visão, sela a profecia, e o santo dos santos seria ungido. Não um templo literal, mas o santo, que é o Senhor de todos os santos, que somos nós, é ungido, no sentido de falar que ele vai ser declarado rei em toda a terra. É quando todo joelho se dobrará à presença dele. Ele recebe a unção de rei, né? A unção de rei. Ele já é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas ali é declarado, todo o povo vai se dobrar diante dele. Isso não acontece nos dias de hoje.
Ele é rei, mas não é rei sobre todos. E aí, Paulo mesmo fala... É o Pai que vai fazer essa questão de ungir, o Pai que vai declarar agora, ele é rei sobre toda a terra. Todas as nações agora vão estar de fato debaixo do seu domínio. Todas as nações e reinos passarão a ser dele, no toque da última trombeta. No céu, na terra e debaixo da terra, irmão. Todo joelho se dobra a ele. Então, em Daniel 12 também fala do abominável da desolação, né? Que é o homem vil de 2 Tessalonicenses. E ao qual Jesus Cristo também, em Mateus 24, fala: quando vires o abominável da desolação no lugar santo, quem lê, como disse o profeta Daniel, quem lê, entenda. Fazendo uma alusão, uma referência a Daniel 12, dos versículos 5 ao 13. E você vê que nesse momento ao qual o abominável da desolação está no lugar santo, é exatamente a metade da semana. A metade da semana, quando faltará tempos e metade de um tempo, para isso tudo se encerrar e vir acontecer as maravilhas todas que tem que acontecer, que o Luiz citou agora. Mas nesse momento, aqui nesse texto de Daniel 12, no verso 10, diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Fazendo uma alusão direta a Apocalipse 11, irmãos, as testemunhas, a metade da semana. Que muitos serão purificados e embranquecidos, serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Muitos acordarão, se santificarão. Lembra da parábola das virgens? Nesse momento. Isso vai acontecer nesse momento. E os perversos procederão com perversidade. Os injustos agirão com injustiça. E vão matar o povo do Altíssimo na metade da semana. E não vão entender o que está acontecendo. Aí ele continua aqui: procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios que entenderão esse momento? Aqueles que estiverem acordados ao grito das testemunhas. Já vão se direcionar para onde tem que se direcionar, e outros vão se posicionar em Jerusalém para dar a sua própria vida em testemunho à palavra de Deus. Entende? Então, isso tudo está aí nas entrelinhas desse texto de Daniel 12, aqui principalmente nesse verso 10, aonde vão ser detectados dois povos distintos, o povo do Altíssimo e o povo da besta. Ambos com as marcas de Deus, a marca selada do Espírito nos filhos de Deus, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, e os que têm a marca da besta, ao qual proferirá injustiça e crueldade com o povo do Altíssimo e os matará, para a guerra contra eles, e os vencerá. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará uma aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Está vendo aqui falando sobre a asas das abominações virá o assolador? Abominação desoladora, de Daniel 8. Quem interpretou Daniel capítulo 8 desconectado com Daniel capítulo 9, errou na profecia. Quem interpretou Daniel capítulo 7 em desconexão com capítulo 8, errou na profecia. Quem faz isso muito bem, ou na verdade muito mal, são os adventistas do sétimo dia. Agora vamos Daniel 11. Aqui já. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Veja bem, irmão. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O mesmo texto que o irmão Luiz acabou de ler em Daniel 9. Estou lendo em Daniel 11, e Paulo falou em 2 Tessalonicenses quando ele se levantaria contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. É a mesma coisa, falando de outra forma. No verso 32, aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Quem são esses? São os que colocarão a marca. Os violadores da aliança, os que quebram a aliança. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Esses são os que têm a marca de Deus. Dois povos diferentes aqui a gente consegue detectar. O povo da besta, que será enganado, e que violam a aliança, não obedecem a Deus, não conhecem a Deus. Mas o povo que conhece se tornará forte e ativo e colocará a marca. Já que está aí, ó, pode ler até o verso 36, para ver o pensamento já todo conectado. Quer ver? Só o 36 e o 37. Verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade. Esse rei é o anticristo. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito.
Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem aos desejos de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Então, este rei que ele falou aí é o mesmo do verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Deste rei. Você pode ver, dele sairão forças que profanarão o santuário. E lá no verso 36 fala, ele se engrandecerá sobre tudo e até sobre os deuses dos deuses se engrandecerá. E esse texto apareceu em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então quando Daniel lia isso daqui, quando o apóstolo Paulo lia, ele não pensava em Antíoco Epífanes, ele pensava no futuro. Por isso que ele viu isso daí que eu estou falando, e na carta dele ele colocou, antes do aparecimento do Inico, tem que haver a apostasia. A palavra apostasia como ela é mesmo, não como alguns estão dizendo por aí, como ela é. A apostasia está ali, os violadores da aliança. Então primeiro tem os violadores da aliança, e depois ele se levanta com, assim, querendo ser como se fosse o próprio Deus. E vai enganar esses violadores da aliança. E vai perverter eles a colocar sua marca. Daniel 12, a gente já leu, Daniel 12, verso 11, diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Tudo abominável da desolação que ainda não tinha se cumprido no tempo de Daniel. Muitos acham que se cumpriu. Aí Jesus em Mateus 24 fala: quando virdes a cidade santa sitiada de exércitos inimigos, ele fala isso em Lucas, então virá o seu fim. E em Mateus 24 ele fala: quando vistes o abominável da desolação no lugar santo, a em quem o profeta Daniel se referia, quem lê entenda. Então Jesus Cristo não mostra para nós que não se cumpriu ainda no tempo dele. Vai se cumprir ainda, jogou para o fim. Irmãos, agora presta atenção nisso. Alguns já devem ter entendido que a visão não se cumpriu, vai se cumprir no futuro. Mas daí ficou claro como foi entendido isso pelo próprio Senhor e pelo apóstolo Paulo com Daniel 12, que ali conecta Daniel 7 com Daniel 8, com Daniel 9, 10, 11 e vem o 12, onde conecta tudo. Mas alguns ainda podem dizer: entendi que não se cumpriu, vai se cumprir no futuro, mas como vai se cumprir? O Senhor Jesus está falando lá em Jerusalém, Mateus 24, está falando do santuário de Deus. O anticristo vai profanar o santuário que os judeus vão edificar, que é a casa de Deus, e vai ser profanado. Irmãos, Deus jamais iria levar isso em conta. Como ele iria estar levando em conta um templo literal, feito por mãos de homens, e sacrifícios contínuos, sacrifícios diários sendo realizados no templo, que são figuras da realidade do sacrifício do seu filho? Como Deus estaria levando isso em conta? Ele não levaria em conta as realidades? O santuário de Deus que somos nós e o sacrifício diário, contínuo, que é a nossa adoração e as orações? Isso ele estaria levando em conta. Por isso que vem o Apocalipse 11 para provar que isso é assim mesmo. Deus vai levar em conta o santuário de Deus, que vai ser profanado, o corpo do homem, que tem o Espírito de Deus, e o que vai ser parado na metade da semana vai ser o sacrifício contínuo, as nossas orações. Agora veja bem, todos os templos que foram construídos, esse pensamento aqui é importante, todos os templos que foram construídos, ainda que por mãos de homens, foram construídos como figura do verdadeiro, que está no céu, mas que também agora habita em nós. Está no céu o santuário de Deus, né? Algo que eu acredito que seja literal. Deus tem um trono, Deus tem um templo no céu, mas ele fez do homem a sua morada também. Então a realidade somos nós. E todos os homens que edificaram algo que fosse mostrado como sombra, não poderiam ser qualquer homem. Por exemplo, Moisés e os filhos de Israel fizeram o tabernáculo. Depois Salomão fez o templo de Deus. Tinha a planta dada pelo próprio Davi, sabe, algo, homens santos de Deus. E depois Zorobabel e Josué. E foi terminado por Neemias e Esdras, ou seja, só homens top da palavra de Deus. Como que Deus agora ia dar ali para aqueles judeus que não acreditam no Filho dele, que têm obras imundas, que rejeitam a Torá, edificar um templo e Deus considerar a minha casa e o meu sacrifício? Saiu do padrão da Escritura. Completamente. E ainda anularia o sacrifício do seu filho na cruz, uma vez por todas, para dar voto de confiança a um povo que nem crê no seu filho como Messias. Não, isso não fecha de forma alguma. Isso não tem o menor cumprimento profético. Esse templo que está sendo construído em Jerusalém, ele pode ser levantado na força do braço dos judeus, debaixo de guerra, debaixo de tratados e tudo mais, mas não é o cumprimento profético das Escrituras. E eu acredito que vai ser levantado, para ficar com mais ênfase ainda, aquela parte que quando o Senhor vem, aí eles choram como por um filho unigênito, como está em Zacarias 14. O templo vai estar lá, o anticristo vai cercar toda a cidade, vai tomar metade da cidade, vai forçar as mulheres, vai pôr o povo em cativeiro, e ainda vai ter um templo lá, ou seja, mostrando ainda esse povo não compreendeu. Passaram-se quase 2 dias, quase 2000 anos, e esse povo ainda não entendeu.
o que é o corpo, o meu filho e o corpo do meu filho. Por isso que a gente, quando a gente introduzir a segunda etapa do estudo agora, irmãos, e começar a ler Apocalipse 10, você vai entender perfeitamente por que é necessário que profetize de novo. Porque um povo de Deus vai ser levantado na última semana de Daniel. Nessa última semana são as últimas chuvas. Vai cair a última chuva e o povo de Deus vai se completar, vai ter a completude do povo de Deus. E o povo de Deus são os sábios ao qual o texto de Daniel se refere. Os sábios saberão. Esses são os sábios, os que vão receber o conhecimento cétuplo que está em Enoque. O azeite de ouro vertido pelas testemunhas e acendendo a menorá, que é a igreja, na última semana de Daniel. Então isso tudo vai acontecer nessa última semana. E vai ser detectado pelo povo da besta, um povo que é o povo de Deus, ao qual eles vão fazer guerra e vão vencer na metade da semana uma parte. Essas são as testemunhas. Isso é o que vai ser testemunhado. É esse santuário o qual Deus está dizendo que vai ser profanado. Vão ser pisados. Os que vão dar a sua própria vida, o seu próprio santuário, para que outros se salvem. E para que continue sendo profetizado de lá do deserto o que tem que ser profetizado. O sacrifício contínuo cessado na metade da semana são as orações das testemunhas. O povo de Deus na sua plenitude, fazendo as trombetas caírem na terra. Isso vai ser tirado do povo do Altíssimo na metade da semana pelo povo da besta. E é isso que é o cessar do sacrifício contínuo na metade da semana. Essa é a importância de entender corretamente o ponto das duas testemunhas. Porque diz em Zacarias que elas têm azeite de ouro. A questão de Moisés e de Elias, se alguns colocam até Enoque, e, incrivelmente, a questão de Moisés e de Elias sendo falado em Apocalipse 11, que a própria profecia nos lembra de Moisés e Elias, sendo derramada no seu povo, mostra que eles têm azeite de ouro. Ou seja, eles vão ter tão grande poder que eles vão poder, esse povo de fato vai poder realizar as obras maiores que o próprio Senhor. Como ele disse que haveria um povo que faria isso. Porque tem que ter um povo na terra que realizaria isso. Não é obras maiores porque nós vamos viver mais e pregar mais a palavra. Está falando de obras maiores. Só quem faz as coisas que Moisés fez e quem faz as coisas que Elias fez fará obras maior que o próprio filho. Não quer dizer que o filho não teria poder de fazer essas coisas. Ele teria poder de fazer tudo que Moisés fez e que Elias fez. Mas é ele que vai fazer isso no seu povo. Então, tendo em conta que as duas testemunhas são vários homens cheios do poder de Deus, com o espírito de Moisés e o espírito de Elias, aí levando em conta que o anticristo vai matar esse povo que alimentou todas as 7 igrejas, essa é a questão, né, de acompanhar os vídeos. Esse azeite de ouro alimentou todas as 7 igrejas, isso vai ser considerado por Deus como parar o sacrifício contínuo dele. Como se o anticristo vai querer, na verdade o próprio diabo, né, vai estar vendo que o povo vai estar cheio de conhecimento cétuplo, igual o Pedro falou, cheio de sabedoria, orando a Deus, fora da vaidade do mundo, descontaminado de fato do mundo todo, ele vai querer perseguir, para que não haja esse clamor no reino dele. Isso é uma maneira de cessar isso, irmãos, é matando. E ele vai fazer isso na metade da semana. Aí Deus não vai permitir que ele faça isso de todo. Ele vai permitir que se faça em Jerusalém, mas não vai permitir que faça isso de todo. É para testemunho, irmão. Sabe por quê? Porque existe uma diferença do povo de Deus para o povo da besta. E Deus vai deixar isso bem claro como testemunho. O meu povo morre por mim, como um dia eu morri por eles. E ele vai deixar isso bem claro na metade da semana para a besta. E vai trazê-los de volta no final de tudo. Lembra quando lá em João 12, eu acho que Jesus fala assim, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Sabe quem vai repetir essa frase? As testemunhas. Elas vão estar lá falando, acordando todo o povo, falando para eles saírem de lá, de Jerusalém, porque vai vir grande mal para aquela terra. E na verdade muitas nações, né? Mas ali vai ser o epicentro. E eles vão ficar lá para morrer. E eles vão falar, ninguém vai tirar a minha vida. Eu vou dar voluntariamente por amor de vocês e do Senhor. E lá no deserto, essas pessoas vão ser impactadas por essas palavras. E eles vão suportar toda a aflição no deserto para esperar o Senhor, a vinda do Senhor. As pessoas ficam às vezes escandalizadas porque, meu Deus, vai vir períodos de tribulação, a gente vai ter que ir para o deserto se esconder da vista da serpente e tudo mais. Irmão, a gente vai estar movido, se Deus nos permitir estar no meio desse povo. Nós vamos estar movidos pelo sacrifício de muitos, constrangido pelo amor daqueles que deram a sua própria vida, primeiro por amor a Deus e depois para nos tirar daquela situação e nos colocar como cumpridores do final da última semana. Porque ela alimenta as 7 igrejas, né? As duas testemunhas alimentam os 7 castiçais, ou seja, eles vão ter azeite de ouro. Mas primeiro precisa vir por alguém. Vem por Deus, chega até eles e eles alimentam o povo. Ou seja, esse azeite de ouro não vai cessar de todo.
não vai parar. Embora diz, fez cessar o sacrifício contínuo, retirou, mas lá em Joel a gente tem as outras questões, onde Deus fala que vai ainda deixar um sacrifício para o povo dele fazer. E assim, Amós, ele fala também que o leão volta a rugir e acorda seu povo e manda profetizar novamente. Então isso tudo vai acontecer de novo. Vai do deserto, vai continuar as profecias, os sacrifícios contínuos vão continuar do deserto, só que ali a besta não toca no povo de Deus. Entende, irmão? Então a gente vai ler agora Apocalipse 10, de 5 a 11, para a gente ir para a fase final do estudo, para mostrar para vocês o porquê que para isso tudo acontecer que nós falamos agora, isso tem que ser profetizado de novo. Então aqui, ó, Apocalipse 10, de 5 a 11, eu vou ler aqui. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, olha Daniel, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nela existe. Já não haverá demora. Daniel 12, verso 7, isso, irmão. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, tome-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficava amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Foi aí, até aí, né? Sim. Então, olha aqui, irmãos, a gente já tem estudos falando sobre isso. O livrinho, a gente sabe que é o livrinho selado de 7 selos, ao qual estão as profecias do Apocalipse, que foi falado para Ezequiel também. Ezequiel é mais quem engoliu, que devorou o livrinho? Jeremias comeu um livrinho também, mas Ezequiel comeu um escrito por dentro e por fora e acabou a sua profecia numa cidade, igual isso. João. Então João também devorou esse livrinho, que foi amargo no estômago e doce na boca. Então você vê, e ele fala aqui o mais importante, irmão. Então me disseram, é necessário que ainda profetize de novo. Ele engoliu esse livrinho com um objetivo, profetizar novamente para um povo. Um povo que necessitava ter esse conhecimento para dar seguimento a essas profecias e conhecimento para um povo específico. O irmão Luiz fez uma anotação aqui que fala sobre uma sequência a qual esse livrinho e essas profecias foram seguindo no decorrer da palavra de Deus. Eu fiz aqui 3 perguntas, mas antes da gente ir, só para não ficar uma leitura assim, só uma leitura de Apocalipse 10, 2 ajustes na tradução que são importantes, que vem do grego. No verso 5, quando diz assim, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles há, jurou dizendo, já não haverá demora. Aqui a palavra no grego é tempo, literalmente tempo, mas colocaram demora. Já não haverá tempo. Aí a própria profecia explica o porquê. Por que não haverá tempo? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Relacionou o toque da última trombeta com não haverá mais tempo. Ou seja, que tempo é esse? O levantar da mão do anjo aqui e jurar por aquele que vive eternamente nos levou para Daniel 12, onde aquele levantou a mão esquerda ou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive eternamente que as maravilhas se cumpririam depois de tempos e metade de um tempo. Aqui, as mesmas maravilhas vai se cumprir no toque da última trombeta. Um outro ponto importante para se corrigir é o verso 11, que é o ponto mais importante, é o capítulo que faz a transição do Apocalipse, do 10 para o 11. Então me disseram, é necessário que profetizes outra vez, não é ainda, como se João estivesse profetizando e o anjo falasse, João, não para por aqui não, continua a sua profecia. Isso não faz sentido algum. Profetize de novo, outra vez. Então, irmãos, tem que profetizar de novo. O Apocalipse 11 vai mostrar o que se profetiza de novo, o porquê que se profetiza de novo. Quem profetiza de novo? Eu coloquei aqui, profetizar outra vez o quê? Já tem, irmãos, no Apocalipse 10, o quê? Mais ou menos, né? E no 11 vai ter com mais precisão. Por que se profetiza? Nós vamos explicar agora. Porque se profetiza outra vez, né? E quem profetizará outra vez? Já vem o próprio Apocalipse 11 mostrando que são as 2 testemunhas que acende toda a menorá para que se profetize outra vez. Na verdade,
outra vez, assim, não tem aqui nesses textos, né? Se profetizar outra vez significa... O Apocalipse veio como um acoplador de profecias. Por exemplo, tem textos nos profetas que mostram que o reino da Síria vai estar no tempo do fim. Ele vai cair nos montes de Israel, em Isaías 14, e isso nunca ocorreu. Em Isaías 10, na verdade Isaías 11 tem o estabelecimento do reino do Messias. Em Isaías 10, o reino da Síria está lá, batalhando contra o povo de Deus. E diz que ele ia cair e não ia se levantar mais. Então, aonde foi parar essa profecia? Cadê a última semana? Diz que em Apocalipse 10, diz assim, o Senhor não fará coisa alguma sem que antes ele revele os seus mistérios ao povo. Na verdade, o mistério de Deus, né? Como é que é o verso? Aqui, o verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos os profetas. Que mistério é esse, irmãos? Por exemplo, as 70 semanas faz parte do mistério de Deus. Cadê a última semana? Todo mundo estaria se perguntando isso no tempo dos apóstolos, por exemplo. Aonde foi parar ela? Se cumpriu? Porque se a última semana se cumpriu, cadê o santuário de Deus? Cadê aquelas 7 maravilhas? Cadê a justiça eterna? Aonde foi parar todas essas coisas? Cadê o estabelecimento do reino? Porque, olha só que interessante. No final de Daniel... No final das 70 semanas, tem o cessar da transgressão... Não, tem o fim de pecado, cessar da transgressão, expiar da iniquidade e justiça eterna. Só com esses 4 pontos eu vejo um reino estabelecido. Aí diz que quando tiver justiça eterna, é como um ponto faz cumprir o outro, né? Aí se cumpre a visão e a profecia. Que visão e profecia? A pedra batendo nos pés da estátua e virando um grande monte, removendo os reinos ímpios e virando um grande monte. Ou, por exemplo, o ancião de dias vindo, depois de 3 tempos e meio, fazendo justiça aos seus santos. Se cumpre. E quando isso acontecer, se estabelece um reino. Então, aonde foi parar a última semana? Isso faz parte do mistério de Deus, irmãos. Para se cumprir todas as profecias. Cadê as festas? Cadê trombetas, expiação e tabernáculos? Cadê a ressurreição? Tá vendo como tem que profetizar outra vez? E quando vai profetizar outra vez, aí o Senhor vai e conecta profecias dos profetas e coloca os detalhinhos a mais. Agora vamos ler o Apocalipse. Por que, né? Por que profetiza de novo? Olha só o que vai acontecer, irmãos. Em Apocalipse 13, 4 e 8, a gente vai detectar um povo aqui. Só um ponto, né? É necessário profetizar outra vez a povos, línguas, nações e reis. A respeito desses. Agora vai vir. Apocalipse 10. Apocalipse 10, o finalzinho. Agora vamos ler aqui Apocalipse 13, 4 a 8. Diz assim. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, irmão. Guarda aí, 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Tá vendo por que tem que profetizar de novo, irmãos? Porque essa besta vai ter autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E cada povo, língua e nação tem povo de Deus aqui dentro, no meio, espalhado, que precisa ser retirado dessa Babilônia aqui, dessa maluquice, das vistas da serpente. E como que vai acontecer isso? Profetizando de novo para povos, línguas e nações e reis, conforme está em Apocalipse 10. Por isso, a razão de profetizar de novo. Porque o povo, o anticristo, a besta, com todo prodígio de mentira, vai enganar a muitos, os descumpridores de aliança, conforme a gente também já leu em Daniel. Certo? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Isso é o Apocalipse 11. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra.
Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então você vê que as duas testemunhas morreram, né? Olha, mas olha o que acontece com elas. Aqui Apocalipse 7, do 9 ao 17. Isso. Aqui a explicação, irmãos, que se encontram no 6º selo, informações que vão falar coisas a respeito do milênio, se encontram ainda dentro do 6º selo. É assim que o Apocalipse funciona. Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Muitos desses aqui profetizaram outra vez, e outros entenderam a profecia e obedeceram a Deus. Eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Festa dos tabernáculos. Ou seja, a expiação passou. Receberam a expiação. Foram glorificados. Agora eles estão diante do Senhor. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, porque salvou eles. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vieram da grande tribulação, lavar as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Tá vendo? Os homens não são santuário de Deus, mas estão servindo no seu santuário. Por isso que existe um santuário no céu. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Festa dos tabernáculos, e até mesmo quando esse santuário, que é o tabernáculo de Deus, desce sobre a terra, após o milênio. Mas olha a informação interessante aqui. Vieram da grande tribulação. Sério? Profetizaram, homens de povos, línguas, nações e reis. E aqui diz que eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Textos que vão aparecer lá em Apocalipse 21. Enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá dor, as fontes da água da vida, que é aquele rio. E está falando da festa dos tabernáculos. Esses homens não colocaram a marca da besta, eles não adoraram a besta, então como consequência disso não poderiam comprar e nem vender. Passaram fome, passaram sede, passaram calor, passaram todo tipo de dor, mas obedeceram às profecias das duas testemunhas. Ou também seriam muitos desses que faziam parte das duas testemunhas, que profetizaram em Jerusalém. Então, por que é necessário profetizar outra vez? Por causa desses pontos aqui. Deus teria que separar ambos os povos, o que tem a marca dele e o que tem a marca da besta, separou através de profecias, através de pregações. Quem creu ficou com o Senhor, quem não creu ficou com a besta. Mais ou menos assim, né? Para que no dia do juízo, Deus julgasse cada um. Ou seja, os que são de Cristo não passariam pelo trono branco. Já estariam reinando com ele por 1000 anos. Os que não são de Cristo, os que não têm o Espírito de Cristo, não pertencem a ele, esses ressuscitariam após os 1000 anos. Estariam diante do trono branco para receber conforme as suas obras. Embora a gente está falando aqui somente de 2 povos, a gente tem em conta o outro grupo. É igual acontece nas parábolas de Jesus. Embora ele resuma algumas das parábolas em 2 povos, ele tem em conta outro grupo. O poder do anticristo não vai atingir toda a terra. Não tem como falar... Nem todos botaram a marca. E nem todos serão igreja. Não tem como falar tudo de uma vez. Mas só para vocês entenderem como isso acontece. A gente pode estar falando aqui de uma separação de 2 povos. Para ficar didático. Para ficar didático, mas não quer dizer que a gente não tem em conta as outras coisas. A gente já falou sobre isso no estudo do milênio, que nações vão... Tá vendo como é isso que ocorreu com as parábolas de Cristo, algumas delas? Ele tinha que focar num ponto, não poderia misturar todos os outros pontos. Senão traz mais informação e perde o foco da informação principal. Então aqui, olha, em Mateus 24, no 14:15 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então,
Vai ser pregado esse evangelho para todo povo, língua e nação, então virá o fim. Virá o fim são os últimos 3 tempos e meio. Aí vem o fim. Mas o evangelho vai ser pregado até a metade da semana, irmãos. Até a metade da semana onde ele vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer. Em testemunho, então virá o fim. Tá vendo que tem que ser pregado a todos os povos, línguas e nação? Aqui ele está falando testemunho para todas as nações. Agora o evangelho já está sendo pregado e ele já está separando as suas testemunhas. E aí quando ele separar as suas testemunhas para poderem pregar a palavra final, aí o que acontece? Vem o fim, porque ele sabe que chegou o tempo da última semana. Então eu vou começar lendo aqui Zacarias 2, do verso 1 ao 5, para a gente construir essa ideia que o templo somos nós, não é o templo feito por mãos de homens judaicos, judeus lá em Jerusalém, nesse contexto que a gente vive agora. Não é disso que o Apocalipse 11 está falando, e nem Zacarias e nem Ageu. Tá? Vamos lá, eu vou ler aqui, ó, Zacarias 2, rapidinho, de 1 a 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo que saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Irmão, prestou atenção nesse texto? Eu vou ler agora o contexto disso, que é Ageu 2, de 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No contexto de Zacarias e de Ageu, era a construção daquele templo pós-cativeiro babilônico, ao qual seria o templo construído após o templo de Salomão. Só que Deus está falando de coisas proféticas aqui, no contexto da construção desse templo. Ele está falando de uma coisa futura, que era o próprio corpo do seu filho e a própria reconstrução da cidade de Jerusalém no milênio e depois na eternidade. Era disso que ele estava falando aqui. Em Ageu, quando ele diz que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, ele está falando do próprio templo, que é o corpo do seu filho, que ele levantou no 3º dia. Quando ele disse lá, em João 2, dos versos 19 a 22, que derrubaria aquele templo e construiria um novo em 3 dias, quando falava dele próprio, e o corpo dele somos nós, a igreja, a morada de Deus, o templo, o santuário de Deus na terra. É disso que ele está falando. Deixa eu fazer um comentário aqui em Apocalipse 11. Tem alguns irmãos, na verdade tem muitos, eu acredito que até a maioria, que tem problemas com reconhecimento de contexto. Tem problemas com desequilíbrio no Apocalipse. Por exemplo, eu não sou da linha, acho que o Pedro também não, pelo que eu conheço ele, nós não somos da linha espiritualista. A linha espiritualista, ela faz parte da linha calvinista, que também traz aí o amilenismo. Ou seja, espiritualiza tudo. Todas as informações dos profetas são espiritualizadas para eles poderem manter a sua linha, a sua doutrina. Essa é a linha espiritualista, mas também tem a linha literalista. Tudo é literal. Eu vou ler Apocalipse 11 e tudo é literal. E o Apocalipse, ele não é um livro assim. Ele é um livro cheio de figuras, repleto de referências do Antigo Testamento. A gente depende do Antigo Testamento, da lei dos profetas para interpretar o Apocalipse, mas o livro do Apocalipse é um livro de equilíbrio. Uma hora você vai ver que é literal. No mesmo momento vai ser espiritual. E aí como que eu vou compreender o que é literal e o que é espiritual? Porque a pessoa pode dizer, você vai escolher então conforme a sua vontade para você interpretar espiritual quando você acha que é espiritual e literal quando você acha que é literal. Mas quanto mais você conhecer de referências dos profetas, quanto mais você conseguir conectar a explicação, isso te dá a base para você compreender o que seria espiritual e o que seria literal. Tudo que é espiritual, irmãos, ele tem um fundamento no literal. Isso é uma lei. Tudo que Deus tem em conta
de coisas espirituais tem fundamento em coisas literais. E até mesmo espiritual reflete realidades literais. Ou seja, isso daqui é espiritual, essa porção do Apocalipse é espiritual, mas reflete uma literalidade. Reflete algo que vai ocorrer literalmente e que teve uma base no literal do passado. Eu acredito que essa seja a melhor maneira de se interpretar os textos. Suponhamos que nós vamos ler agora Apocalipse 11. Tem pessoas que começam o estudo no Apocalipse 11 e nem sequer sabem o que está sendo falado no Apocalipse 10. Sabe, perdeu o ponto de Apocalipse 10, então não vai entender o que está escrito no Apocalipse 11. No Apocalipse 10, no último texto, diz: é necessário que profetize outra vez povos, línguas, nações e reis, a respeito de povos, línguas, nações e reis. Já falamos o que é isso. Mas aqui no verso 11 diz, a primeira profecia que vai ser dada, tipo, profetiza outra vez, e agora Deus vai projetar para João as imagens, para que ele escreva, fique registrado e profetize outra vez. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, também me foi dado. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Isso tem no Antigo Testamento, não tem? Claro que tem, lá do livro de Êxodo já começa essas questões. Mas deixa o ato exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Apocalipse 13. Calcar os pés está lá em Daniel 8. Pisar. O santuário de Deus foi pisado. E ele teria que ser justificado. Onde é que foi pisado? Em Jerusalém, onde estão as testemunhas. Aconteceu literalmente. Entendeu? Aí, logo em seguida diz, darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias em pano de saco. O que tem a ver o verso 3 com o que foi falado antes? Ato externo, sabe, santuário. O Pedro já explicou, eu só estou fazendo a conexão, ele já falou isso. Tem que estar relacionado as 2 testemunhas com o que foi falado antes, com o templo, que o santuário é medido, tem que estar relacionado. Aí o verso 4. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor Deus de toda a terra. Esse mesmo texto está em Zacarias, na 4ª visão. São 8 visões que Deus deu para o profeta Zacarias para edificar o santuário de Deus. Literalmente na época, mas Deus tinha em conta as realidades espirituais, que refletem coisas literais a nosso respeito. Ou seja, por que tem que profetizar outra vez? Esse texto aqui, ele teria que ser plenamente compreendido. Lá no profeta Zacarias, naquele tempo, não daria para ser plenamente compreendido. E até mesmo no tempo dos apóstolos, ainda que eles tinham muita coisa em conta, porque eram os apóstolos de Cristo, mas eles não tinham ainda o livro do Apocalipse. Aqui Deus está acoplando profecias. E aí, quando ele vai falar das 2 testemunhas, a profecia vai fazer muitas referências a textos do Antigo Testamento. Suponhamos, irmãos, que a gente fosse interpretar Apocalipse 11 literalmente. Então haveria um santuário de Deus em Jerusalém. Esse santuário estaria sendo edificado pelo judeu sem o Espírito de Deus. Deus estaria considerando que é a casa dele, que os sacrifícios seriam coisas dele. E aí iria chegar um momento em que a profecia de João, aqui em Apocalipse 11, a profecia, na verdade, que Deus montou na cabeça de João, iria ter que se cumprir. Então, em um determinado momento, algo iria acontecer em que o santo lugar e o santo dos santos iria ser protegido, sei lá, por uma espécie de campo de força ou por guardas, sei lá, qualquer coisa, e que as nações não poderiam entrar lá dentro. Elas iriam entrar no pátio, elas iriam pisar um monte, entrar lá no Monte Moriá, entrar no pátio, iriam querer entrar no santo lugar e não iriam conseguir porque foi medido pelo caniço aqui, né, aonde ninguém pode entrar. Então eles iriam pisar o ato externo e não iam pôr o pé no ato interno porque foi medido. Irmãos, faz sentido alguma figura dessa espécie? Pode ver que o próprio Apocalipse 11 está te forçando a compreender que esse santuário somos nós. Mateus 10, 28. Eu vou ler, porque eu citei ele de boca e não tem a mesma profundidade quando a gente lê o que o próprio Senhor Jesus fala. Ele diz assim, no contexto, Mateus 10, 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena, lago de fogo e enxofre, tanto a alma como o corpo. Ato externo e ato interno. Essa palavra vai ser uma palavra de ordem no final, irmãos. Quando as testemunhas estiverem testemunhando de frente aos assassinos que vão tirar-lhes a vida, elas vão ter essa palavra de Jesus que foi dita nos ouvidos dele, nos escuros, eles vão ter isso à plena luz do conhecimento, de causa do que essa palavra está sendo
porque ela foi proferida e qual o efeito que ela vai causar no final. Eles vão entregar suas próprias vidas voluntariamente, porque eles vão ter na cabeça que eles estão cumprindo as ordens e obedecendo àquele que poderia jogar eles no lago de fogo e enxofre com alma e corpo. E aqueles que vão matar eles só vão pisar no ato externo deles, mas não vão matá-los para a segunda morte. Por isso eles voluntariamente dão a vida. Entendido, irmão? O santuário de Deus somos nós, a igreja, glorificada no corpo do Senhor Jesus Cristo, e quando receberemos a glória na vinda dele. Aí sim, o tabernáculo de Deus estará com os homens. Reinaremos com Cristo 1000 anos, e depois a Nova Jerusalém desce, e Deus mesmo estará conosco, se cumprindo todo o seu plano. Aí o templo de Deus somos nós, e ali seremos em plenitude na vinda dele. Tá certo? É isso daí, irmãos. Para finalizar o vídeo, quando vocês forem ler agora Apocalipse 11, vocês vão ver a profanação e a justificação do santuário. O que seria profanação? Matar o corpo dos homens santos, das testemunhas, derramar sangue e nem permitir que os ossos sejam sepultados, em questão de honra. O cessar dos sacrifícios contínuos, por 3 anos e meio eles não poderiam ser tocados e nem acontecer nada que os matasse, porque Deus não permitiria. Mas quando Deus permite, é cessado, porque aquelas orações proféticas ao qual despertam as trombetas vão cessar por algum tempo, na metade da semana. A interpretação literal é que 2 homens estarão em Jerusalém, vão profetizar durante 1260 dias, a besta se levanta do abismo, mata eles, eles ficariam 3 dias e meio mortos, e aí depois de 3 dias e meio literais, eles ressuscitariam na frente de toda a igreja, porque cumprindo toda a palavra de Paulo, tirando tudo de ordem, subiriam aos céus na frente de todo mundo. E aí, eu não sei nem o que acontece. Aí é difícil continuar o pensamento. Mas por que Deus escolheu 3 dias e meio para eles ficarem mortos? Na verdade, eles não ficam mortos. Você tem que entender o Apocalipse. Quer dizer que eles vão profetizar durante 1260 dias, 3 dias e meio. Está falando da última semana, não tá? Então são 3 dias e meio, 3 dias e meio. Para dar 7 dias. Eles profetizariam durante 1260 dias sem acontecer nada com eles, para que eles concluam a sua profecia. E depois disso, eles vão continuar profetizando, só que agora vai custar a vida. Vai profetizar, vai morrer. Vai profetizar, mata. Reconhece? Não reconhece o nosso Deus? Não reconhece que eu sou Deus? Não reconhece isso? Não tem marca? Morre, mata. E eles vão continuar sendo mortos até o final. Esses são os 3 dias e meio que eles ficam mortos. Quando se cumpre esses 3 dias e meio, fazendo referência à última parte da semana, se completa os 7 anos. Então vem a voz falando para eles ressuscitarem. Quando eles ressuscitam, não é somente eles. Ressuscita todos aqueles que estavam em Cristo, que morreram em Cristo. Todos. E aqueles que estão no deserto são transformados. Isso está implícito na profecia. Por isso que muitos acham que tem muitas ressurreições. Tem um arrebatamento da igreja, depois tem a ressurreição das 2 testemunhas, depois tem outro arrebatamento no final, outra ressurreição. Tem pessoas que acham que tem 7 ressurreições. Para vocês terem uma ideia. Mas aí, essa informação está dentro do segundo ai. A voz que vem do alto e fala, subi aqui, aí vem o Espírito de vida, que é o Espírito vivificante. O Espírito de vida vem e põe eles de pé e eles sobem. Essa voz está sendo falada no final da semana. Ou seja, isso é o toque da última trombeta. É a voz do 7º. Só que se você for ver, é a voz do 7º anjo. Só que se você prestar atenção, essa informação se encontra dentro do segundo ai, que seria a 6ª trombeta. Aí parece que as coisas não fecham. Poxa, é a 6ª trombeta e a igreja toda está ressuscitando, tem mais um ai ainda. Logo após elas ressuscitarem, o que acontece? Esse é o segundo ai. O que diz a profecia? Esse é o segundo ai. Sem demora vem o 3º ai. Só que quando vem o 3º ai, toca a última trombeta. E aí vem o tempo da ressurreição. Parece que as coisas não estão se fechando, então eu tenho que interpretar que tem 2 ressurreições. Mas, irmãos, isso acontece no 6º selo também. Nós lemos o 6º selo. Homens de povos, línguas, nações, que vieram da grande tribulação, já estão diante do Senhor, estão adorando Ele de dia e de noite, e ainda é o 6º selo. A mesma coisa está acontecendo na 6ª trombeta. Deus está mostrando eventos que vão acontecer depois, mas Ele já mostra ali dentro daquele campo de informação, e logo em seguida vem o 3º ai, ou a 7ª trombeta, para ampliar detalhes. Senão eu teria que desconectar todos os pontos mesmo, interpretar tudo paralelamente. E Deus não trabalha assim no Apocalipse. Era isso que eu queria dizer. Então, leia Apocalipse 11 e você vai entender. Profanação, é um pensamento que eu deveria ter terminado antes até. Profanação do santuário, a morte das 2 testemunhas. Justificação do santuário de Deus, a ressurreição delas.
No próprio Apocalipse 11 já mostra o que é a profanação, o que é a justificação do santuário. Amém, irmãos?